Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e também sobre a estratificação de risco cardiovascular, um pouco sobre o exame físico, anamnese, o que a gente faz nesses momentos que são tão importantes numa consulta cardiológica, tá? Bom, primeiramente a gente precisa entender que a hipertensão arterial sistêmica, ela tem um diagnóstico que vai depender de vários fatores, tá? Então, além do que a gente já sabe, né, com relação à aferição de pressão arterial, que é um ponto que eu vou comentar sobre nesse vídeo, a gente também precisa pensar em outros fatores, em outros momentos que a gente vai precisar investigar durante a consulta, né? Fatores importantes ali que a gente precisa saber, que a gente precisa entender sobre esse paciente, principalmente quando a gente pensa sobre a história clínica do paciente, né? Então, a história clínica dele vai dizer muito para a gente sobre o quadro que ele tem, tá? Não é só a gente aferir a pressão arterial dessa pessoa em duas consultas separadas, né? Em membros diferentes e tudo mais, que é o que a gente sabe de padronização, né? Para aferição de pressão arterial. Isso não é suficiente apenas para diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, né? Então, além desse fator, né, além desse ponto, a gente precisa investigar a presença de alguma lesão de órgão-alvo, né? Então, pode ser que esse paciente já tenha alguma lesão de órgão-alvo, então, tanto na anamnese quanto no exame físico, a gente vai investigar esses fatores, né? Avaliação do risco cardiovascular dele, então a gente quer identificar, né, como por exemplo obesidade, tabagismo, etilismo, fatores que podem aumentar realmente o risco cardiovascular desse paciente e que vão ser importantes para esse diagnóstico também, né, ou para essa manutenção, né, do quadro dessa pessoa, né? Vamos pensar numa confirmação diagnóstica ou numa confirmação de suspeita diagnóstica também, né? Vamos tentar identificar possíveis causas secundárias, né, de hipertensão arterial sistêmica. Eu vou falar um pouco sobre essa questão, né, de hipertensão arterial sistêmica primária e secundária, né? Quando a gente fala de uma hipertensão arterial primária, a gente está falando de uma hipertensão com uma origem multifatorial, com um forte fator genético associado, né? Então, eu estou falando de um quadro que eu posso pensar ali em cerca de 900 genes diferentes e que a expressão desses 900 genes diferentes, quando mutada, né, isso é passado de geração em geração, pode gerar, então, um quadro de hipertensão arterial sistêmica mais facilmente do que uma pessoa que não tem esse acúmulo de mutações em determinados genes relacionados aí com a pressão arterial, com a função cardiovascular, né? Então, isso seria a hipertensão primária. A hipertensão secundária, por sua vez, eu estou falando de uma hipertensão que tem um fator genético específico, ou seja, uma herança monogênica, né? Ou seja, uma mutação em um gene apenas, que vai fazer com que essa pessoa tenha hipertensão arterial sistêmica, como é o caso, por exemplo, do hiperaldosteronismo, que é um quadro gerado por uma mutação genética específica, monogênica. Tá? Então, isso seria secundário. Durante a minha investigação, né, para fazer o diagnóstico, eu preciso diferenciar se esse paciente tem um quadro de hipertensão arterial sistêmica primária ou um quadro de hipertensão arterial sistêmica secundária. Tá? E aí, por meio da anamnese, do exame físico dessa pessoa, eu consigo já identificar padrões específicos para hipertensão primária, padrões específicos para hipertensão secundária. Lembrando que a gente sabe que a hipertensão primária ela é a mais comum de todas e é só a gente pensar que ela tem um fator genético muito forte, muito predisponente, né? E também ela tem ali esse acúmulo, né, de mutações que faz com que fique mais fácil, né, de acontecer uma hipertensão arterial primária do que uma secundária. A secundária ela é muito específica, né, pelo fato de ser monogênica, ela é muito específica. Então é um pouco mais difícil de a gente encontrar. Óbvio que a gente vai encontrar, mas a gente encontra muito mais hipertensão primária do que hipertensão secundária, tá? Então isso seria um outro ponto. Tá? Além disso, eu tenho que saber a história médica dessa pessoa, né? Ou seja, a história pessoal e a história familiar dessa pessoa, para saber o componente genético, para saber os hábitos de vida dessa pessoa, tudo que a gente precisa identificar, né, numa anamnese, fazer um exame físico bem feito e fazer uma investigação laboratorial. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses pontos especificamente, né, principalmente com relação ao exame físico, exame laboratorial, para a gente ver o que a gente vai pedir de exame laboratorial, como que a gente vai fazer esse exame físico, o que eu estou buscando entender nesse exame físico desse paciente para poder entender como que acontece, né, a dinâmica toda do diagnóstico e da estratificação de risco cardiovascular, risco renal, né, desse paciente, tá? Então esse seria o primeiro ponto a considerar. Quando a gente pensa em investigar presença de lesão de órgão-alvo e avaliação do risco cardiovascular,
eu vou pensar o seguinte, olha, se a pessoa tiver, né, eu tô falando de um caso de uma pessoa que chegou ali para mim com uma pressão arterial ali de 150 por 90, 150 por 100, né, ela tá ali num certo grau já de hipertensão arterial, isso está sendo mantido, né, tá persistindo à medida que o tempo vai passando, né, eu consigo entender que essa pessoa já tem ali um quadro instaurado, né, de alteração pressórica constante, uma alteração pressórica persistente, né? E aí eu posso pensar assim, olha, eu preciso fazer um diagnóstico completo dessa pessoa. Eu vou fazer exame físico, eu vou fazer exame laboratorial, porque eu preciso ter certeza, antes de medicar essa pessoa, eu preciso ter certeza que ela realmente tem uma hipertensão arterial sistêmica e não um quadro ali que advém de outra condição que, se eu resolver, vai acabar com esse aumento de pressão, tá? Então, isso seria o primeiro ponto, o primeiro cenário, né? Agora, pensando em outros cenários possíveis, a gente pode pensar o seguinte, olha, o paciente ele chegou para você com uma hipertensão arterial sistêmica grau 3, ou seja, com a pressão sistólica acima de 180 milímetros de mercúrio, né? Eu já estou falando de um paciente que ele está passando, já está correndo um risco tão alto, né, de lesão de órgão-alvo, ele já tem um risco muito aumentado cardiovascular, né, muito aumentado, um risco renal muito aumentado, pelo fato de estar sendo classificado em grau 3 de hipertensão arterial sistêmica, que significa que eu já posso fazer o diagnóstico direto e já vou começar o tratamento, já vou começar o que eu preciso fazer, né? Então, nesse caso, eu já vou direto, não preciso ficar repetindo consulta, não preciso de nada, né? Esse cara já tem hipertensão arterial, ele está no grau 3, então ele já tem hipertensão arterial. Outro momento que isso vai acontecer, né, que o diagnóstico vai ser direto já na primeira consulta, é se eu identificar uma lesão de órgão-alvo. Se eu identifico uma lesão de órgão-alvo nesse paciente, acabou, né? Ele já tem uma lesão de órgão-alvo, característica, né, de lesões geradas pela hipertensão arterial sistêmica, então eu já vou tratar tanto essa lesão de órgão-alvo quanto a própria hipertensão arterial sistêmica dele também, né? Então, hipertensão grau 3 e lesão de órgão-alvo identificada, então eu já tenho um diagnóstico fechado, eu não preciso ficar enrolando demais para esse diagnóstico acontecer, tá? Então, beleza. Nesse ponto, né, se eu tiver esses fatores presentes, né, eu vou fazer, né, esse diagnóstico já está feito, tudo bem, bacana. Mas se eu não tiver, né, esse diagnóstico já fechado, já fechadinho, muito pronto, beleza. O que eu vou fazer? Eu posso fazer repetidas aferições de PA, tá? E aí essas aferições de PA, elas vão acontecer da seguinte forma, né? Eu vou fazer braço direito, braço esquerdo na primeira consulta, vou anotar lá a pressão arterial do paciente. Se houver alguma possibilidade desse paciente ter alguma doença isquêmica, né, alguma questão assim que eu vá duvidar um pouco dessa aferição do braço, por exemplo, eu posso fazer das pernas, né, também para fazer de forma comparativa, né? E aí eu vou fazer, então, 2 aferições ali, e eu posso fazer, e eu devo fazer em consultas separadas, tá? Em cerca de dias ou semanas depois da primeira consulta, eu vou lá e vou aferir novamente essa pressão arterial para ver se essa alteração ela se manteve ou se foi só no primeiro dia, como que tá, se essa alteração continua da mesma forma ou se ela teve uma mudança, né, durante esse período. Esse é um ponto, tá? Outra coisa que eu vou fazer, né, que eu posso fazer, principalmente se eu tiver achando que esse paciente está com uma síndrome do jaleco branco, né, ou com uma hipertensão mascarada também, o que eu posso fazer? Eu vou fazer mapa, vou fazer o MRPA, tá? Esses métodos, eles são mais assertivos para poder saber, né, a pressão arterial do paciente, para tentar identificar uma hipertensão arterial sistêmica, eles são mais assertivos, né? E eles vão ser muito indicados mesmo para o diagnóstico de hipertensão mascarada, principalmente, tá? A hipertensão mascarada é aquela em que a pessoa tem um aumento de pressão arterial fora do consultório, mas no consultório a pressão dele está normal, tá? E aí a gente tem que entender, né, os fatores estressores que podem gerar esse aumento de pressão fora do consultório e não dentro do consultório, né? E aí a gente utiliza, né, os métodos, principalmente o residencial, né, o MRPA, para ver como que está sendo essa alteração pressórica e fazer esse diagnóstico desse paciente, tá? Então esse seria o primeiro ponto. Outra questão também é que o mapa e o MRPA, pelo fato deles fazerem um controle ali, tanto ambulatorial quanto residencial, da pressão, mas por 24 horas, por mais tempo, eu tenho um melhor preditor, né? São métodos que são melhores preditores para risco cardiovascular e para lesão de órgão-alvo também, tá? Então, a forma, né, desses métodos funcionarem fazem com que eles sejam mais assertivos, com que eles tenham mais qualidade mesmo para serem
preditores de risco cardiovascular e também de lesão de órgão-alvo, tá? Então, esse seria um ponto interessante. Obviamente que a aferição no consultório, né, com o esfigmomanômetro, ela ainda é a principal ponto, é a principal coisa que a gente vai fazer, tá? Porque todos os valores de referência que a gente tem, assim, né, não todos os valores de referência, mas todas as pesquisas que foram feitas até hoje, elas foram feitas utilizando, né, a aferição de pressão no consultório, né? Então, a gente pode utilizar com mais confiança, né, esses valores de referência e tudo mais. Então, tem esse ponto também que vai fazer diferença, mas a gente precisa entender que é mais ou menos um conjunto, né? Então, o paciente que você tá achando que ele está com uma síndrome do jaleco branco, uma hipertensão, né, do jaleco branco, ou uma hipertensão mascarada, eu vou utilizar o mapa, eu vou utilizar o MRPA, porque isso é importante, é uma forma muito boa de você fazer esse diagnóstico diferencial, você tentar definir, né, qual o tipo de hipertensão que esse paciente está te mostrando. Até porque quando a gente fala de hipertensão de jaleco branco e hipertensão mascarada, muitas pessoas podem achar que isso não é uma hipertensão, mas na verdade é uma hipertensão. Ela tem é demonstrado, né, que existe um maior risco cardiovascular, um maior risco renal para esses pacientes quando comparado com o normotenso verdadeiro, tá? Não é uma hipertensão sustentada, né, que é aquela que vai ter uma alteração ali realmente o tempo todo, mas ela é sim uma hipertensão. A pessoa tem maior risco cardiovascular, tem um maior risco renal, porque você tem uma maior exposição a momentos de hipertensão, né? Então, isso comparado com o normotenso, não tem nem o que discutir, a pessoa tem realmente algum problema, tá? Quando eu penso no MRPA, o valor de referência dele, limítrofe, né, seria ali uma PA maior ou igual a 130/80, tá? É diferente da PA normal, né, para a pessoa que tem que está aferindo no consultório, né, que seria ali acima de 120/80, né, abaixo de 120/80 você considera uma pressão ótima, né, mas a gente vai ver um pouco sobre isso também daqui para frente, tá? Beleza. Outra coisa interessante aqui que a gente vai fazer além, né, de todos esses fatores que eu falei aqui do diagnóstico, né, a gente vai fazer a aferição de PA, né, aferição de PA no consultório, ou seja, usando o esfigmomanômetro, método aneroide, né? Muito bem. Quando a gente fala de aferição de PA, ela deve ser feita, então, frequentemente, tá? E aí, ela deve ser feita frequentemente para quê? Para poder identificar o caráter persistente da hipertensão. Por quê? Porque a caracterização da hipertensão arterial sistêmica você tem aumentos persistentes, né, ou seja, constantes da pressão arterial, tá? Isso deve se manter, isso deve ser um valor de pressão, né, um valor pressórico persistente que se mantém, né? Não basta você ter um aumento isolado de pressão arterial para você falar que a pessoa tem uma hipertensão arterial sistêmica, bater o martelo e falar que ela tem. Você tem que ter valores persistentes ali, aumentados de pressão arterial. Por isso que a aferição de PA é tão importante, né? Porque você vai fazer de forma frequente, né? Principalmente se você tiver história familiar, fator de risco, né? E aí você vai fazer esse controle, né? Por isso que é importante a aferição da PA ser frequente, né? Ele deve ser realizado, então, nos dois braços, de preferência simultaneamente. A gente sabe que isso é um pouco difícil de fazer, né? Mas, segundo a diretriz, é melhor, né? Seria simultaneamente, mas a gente vai fazer de forma comparativa nos dois braços, principalmente, né? Nos dois membros superiores. E aí a gente tem uma situação que pode acontecer. Pode acontecer do paciente dar uma diferença, né, de pressão sistólica, principalmente, né, entre os dois braços, tá? Existe um valor, né, de diferença, né, da pressão sistólica entre os dois braços que pode ser até aceitável, mas se essa diferença passar de 15 milímetros de mercúrio entre os dois braços, aí eu tenho um risco cardiovascular aumentado. Então isso já é uma forma de estratificar o risco cardiovascular, tá? Se a pessoa tiver um valor de pressão sistólica de 15 milímetros de mercúrio de diferença entre o braço direito e o braço esquerdo, né, aí você tem um risco cardiovascular muito aumentado, tá? Isso significa por quê, né? Por que isso está relacionado com um risco cardiovascular aumentado? Porque isso sugere para mim doença vascular ateromatosa, tá? E aí significa que esse paciente ele já está tendo lesão vascular, ele já está tendo estase sanguínea por algum tipo de obstrução, né? Ele pode estar a caminho de uma isquemia, né? Pode estar a caminho de um infarto, dependendo, né? Se ele tiver alguma obstrução ali de coronário. Então, assim, a gente está falando de um paciente limítrofe, um paciente que tem muita chance de ter lesão de órgão-alvo, né? Um paciente que já tem ali um quadro um pouco mais grave, tá? Então, essa identificação aí da diferença de pressão sistólica entre os dois braços, ela é muito importante. Por isso que a gente faz a aferição nos dois braços, de forma comparativa, tá?
Beleza. Ah, além disso, né, eu vou fazer essa aferição de PA nas pernas, né, se eu tiver suspeita de hipertensão secundária à coarctação de aorta, tá? Então, o paciente que eu suspeito que ele tenha coarctação de aorta, eu vou fazer a aferição da PA nas pernas também, tá? Para poder fazer esse diagnóstico diferencial. Beleza. Idosos, diabéticos e desautonômicos, né? Então, os indivíduos mais limítrofes que a gente pode encontrar, né? Eu vou fazer, então, uma aferição de PA na posição ortostática, ou seja, em pé, né? Depois de 1 minuto que ele está na posição em pé, né? Na posição ortostática, e depois de 3 minutos também. Por que eu faço isso? Para poder entender se esse paciente tem hipotensão ortostática, que é algo muito comum de acontecer no idoso e acontece pela perda de complacência das grandes artérias, dos grandes vasos, né? Então, você perde complacência, você perde a capacidade de restabelecer uma pressão ali quando você altera a posição do seu corpo, né? Então, o idoso ele tende a ter uma complacência reduzida por conta da arteriosclerose, né? Ou seja, a fibrose da parede das artérias, né? E pelo fato dele ter esse quadro aí mais comum, ele tende a ter hipotensão ortostática. Como que eu vou classificar, como que eu vou caracterizar um quadro e falar assim, olha, isso aqui é hipotensão ortostática? Quando eu tenho uma diferença maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio na PA sistólica e uma diferença maior ou igual ali a 10 milímetros de mercúrio na PA diastólica, tá? Então, é assim que a gente caracteriza a hipotensão ortostática. Por isso que eu vou fazer essa aferição 1 minuto depois da posição ortostática e 3 minutos depois da posição ortostática. Lembrando que no idoso a gente vai aferir a pressão, principalmente no idoso, tá? Em posição decúbito dorsal, posição sentado, posição ortostática e fazer a comparação dessas pressões, tá? Isso principalmente se você estiver achando que esse idoso tem alguma... Perdão. Que esse idoso tenha uma possibilidade de ter hipotensão ortostática e hipotensão postural, tá? Então, esse aí é um ponto também importante da gente levar em consideração, tá? Beleza. Existem vários fenótipos, né, que a gente pode ter de pressão arterial, né, de hipertensão arterial, né? Ou seja, vários tipos de hipertensão arterial, né? Então, quando eu penso, por exemplo, na hipertensão arterial, eu vou pensar em alguns fenótipos principais, né? Tem o do jaleco branco, a hipertensão do jaleco branco, a hipertensão mascarada, né? Esses dois são quadros muito próximos, né? Esses dois são quadros muito próximos, né? A gente pode encontrar e vai fazer o diagnóstico diferencial nesse caso, utilizando MRPA e utilizando o mapa, né? Então, quando eu falo da hipertensão do jaleco branco, eu tenho um aumento pressórico quando o paciente está no consultório, mas quando ele está em casa ele não tem, quando ele está fora do consultório ele não tem esse aumento, tá? Então, eu tenho que fazer esse controle tanto com o MRPA ou com o mapa para poder saber, né, como que é esse padrão de aumento de pressão arterial, como que é esse padrão de diminuição da pressão arterial quando ele não está no consultório. E a mesma coisa acontece, né, em termos de diagnóstico para a hipertensão mascarada, né? Que a hipertensão mascarada nada mais é do que a hipertensão quando o paciente não está no consultório, né? E aí, quando ele está no consultório, a pressão arterial dele aparece normal, tá? Isso também é uma possibilidade e eu vou utilizar principalmente o MRPA nesse caso para poder fazer esse diagnóstico, tá? Outra possibilidade é a hipertensão sustentada. Hipertensão sustentada é o quadro de hipertensão mais comum, né? Que é aquele quadro de hipertensão que a pessoa tem uma diferença pressórica, né? Ela tem um aumento da pressão arterial que se mantém, né? É um aumento da pressão arterial que se mantém, por isso hipertensão sustentada, tá? Então, não existe diferença, né? Ela tem a pressão arterial aumentada tanto no consultório quanto fora do consultório. Não tem essa caracterização de mascarado ou jaleco branco, tá? A pessoa tem um aumento pressórico realmente constante, né? Ela está sempre ali com um aumento, principalmente se ela não tiver com o quadro dela controlado, né? E também existe, né, a norma tensão verdadeira, né? E aí a pessoa que tem a norma tensão verdadeira, ou seja, a pessoa que está com a pressão arterial abaixo de 120 por 80, né? Ou equivalente a 120 por 80, ela vai ter que aferir a pressão arterial dela pelo menos uma vez por ano e toda vez que ela for no consultório para fazer o controle. Lembrando que a aferição da pressão arterial frequente, ela é um grande preditor, né? Ela é uma forma muito boa da gente calcular risco cardiovascular, da gente fazer o controle, o manejo de risco desse paciente, auxiliando, né, a clínica, né, a parte da anamnese, do exame físico,
que a gente faz nos pacientes sempre para poder determinar se esse paciente tem chance ou não de desenvolver uma hipertensão arterial sistêmica, né? A gente não precisa esperar o paciente desenvolver o quadro para a gente orientar, né? Orientação em saúde também é uma parte muito importante da prática médica, né? Então a gente tem que deixar isso sempre muito claro para todo mundo que vai em algum momento atender um paciente que tem chance de desenvolver hipertensão arterial, e a gente está falando de uma doença que é muito comum, né, de a gente encontrar principalmente no Brasil, né? Então a gente sabe que é muito importante a gente fazer esse controle, né? Outra questão também, né, que a gente pode encontrar, existe a hipertensão arterial espúria, né, que é aquela hipertensão, né, que a gente vai encontrar em jovens principalmente, tá, com a hipertensão arterial sistólica isolada, tá, então ele só tem a pressão sistólica dele acima dos valores normais, a pressão diastólica não, tá, e a PA central dele vai estar normal, né, que é aquela PA que você vai aferir direto na artéria, né. Nesse caso aí, a padronização é da gente fazer o controle com a aferição da PA central, tá? E não da PA medida ali no braço, né? Com o aneroide, normalzinho. Então, a gente vai fazer principalmente ali a PA central, nesse caso de hipertensão espúria, né? Além disso, né? A gente tem o quadro de pré-hipertensão, tá? O quadro de pré-hipertensão, você tem uma PA sistólica entre 130 e 139, e a PA diastólica entre 85 e 89, né? Então, a pessoa que tiver PA sistólica entre 130 e 139, PA diastólica entre 85 e 89, aí você já está falando de um quadro de pré-hipertensão. O pré-hipertenso ele já tem mais risco cardiovascular do que a pessoa que não é hipertensa, a pessoa que está normotensa verdadeira, ele já tem muito mais risco. Então, já tem que fazer um manejo de risco muito grande nesse paciente, tá? Existe a hipertensão sistólica isolada, né? Então, você vai ter PA sistólica maior ou igual a 140 e PA diastólica menor do que 90, né? E a hipertensão diastólica isolada, você vai ter então uma PA sistólica menor do que 140 e uma PA diastólica maior ou igual a 90, né? Então aí você vai encontrar, isso vai ser mais comum em quadros de síndrome do jaleco branco, tá? Tanto a sistólica isolada quanto a diastólica isolada, tá? Você está falando de um quadro geralmente relacionado à síndrome do jaleco branco, tá? E aí nesse caso vai ser indicado então por uma diferença menor do que 15 milímetros de mercúrio na PA sistólica, né? E ou maior do que 9 milímetros de mercúrio na PA diastólica, tá? Então, uma diferença menor do que 15 na PA sistólica e maior do que 9 milímetros de mercúrio na PA diastólica, tá? Nesse caso, né, a síndrome do jaleco branco, como eu já tinha comentado, ela vai representar um maior risco cardiovascular, maior risco de desenvolvimento de lesão de órgãos-alvo, né? Maior risco de desenvolver a hipertensão sustentada, né? Então, o cara que tem a síndrome do jaleco branco, a chance dele ter um aumento pressórico que se sustente por mais tempo e que realmente fique um quadro específico, né, de hipertensão arterial sistêmica sustentada é muito maior, tá? Do que um cara que tem uma normotensão verdadeira, né? E além disso, a pessoa que tem uma síndrome do jaleco branco, ela tem uma maior tendência a desenvolver diabetes mellitus, principalmente diabetes mellitus do tipo 2, tá? Então tem esse ponto também que a gente vai precisar olhar, né? E a gente tem que acender uma luzinha ali quando a gente vê o paciente com uma possibilidade de ter síndrome do jaleco branco, que apesar de não ser uma hipertensão sustentada ainda, ela pode ser uma hipertensão sustentada em algum momento e ela já representa maior risco cardiovascular, maior risco renal. Então o paciente ele já precisa já tem que ter um manejo aí desse paciente minimamente, né? Porque ele já tem ali um risco aumentado, né? Se ele já tem um risco aumentado, é nosso dever fazer alguma coisa relacionada a esse quadro que ele está apresentando, tá? Então, esse é um ponto, né? E quando a gente pensa na hipertensão arterial sistêmica, né? Em termos de valores de referência, o que a gente vai encontrar? O cara que tem hipertensão arterial sistêmica, ele vai ter, então, uma PA sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e uma PA diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, lembrando que tem a sistólica isolada, a diastólica isolada, mas o quadro padrão, né, acima de 140, maior ou igual, né, a 140 na sistólica, maior ou igual a 90 na diastólica, tá? E aí eu posso estadiar esse quadro de hipertensão arterial. Como que eu vou fazer isso? Eu posso estadiar como estágio 1, estágio 2 ou estágio 3. Quando a gente está no estágio 1, o que ele vai ter? Vai ter uma PA sistólica 140 a 159, tá?
e uma PA diastólica de 90 a 99. Então, 140 a 159, 90 a 99, né? No estágio 2, esse indivíduo já vai ter uma PA sistólica acima de 160, né, até 179, porque a gente vai ver que o estágio 3 é acima de 180, né, ou equivalente a 180, então 160 a 179 na sistólica e 100 a 109 na diastólica. Por quê? Porque lá no estágio 3 eu vou ter igual ou maior do que 180 na sistólica e acima, né, ou igual, né, a 110 na diastólica, tá? Então acima ou igual a 110 na diastólica. E aí você vai pensar no estágio 3, lembrando que uma pessoa que tem uma hipertensão já no estágio 3, no grau 3, aí eu já estou pensando no cara que na primeira consulta dele, se eu assim, né, perceber que ele tem todos os fatores de risco, ou pelo menos vários fatores de risco associados, ele já tem história familiar positiva, ele está com uma pressão arterial aumentada e eu aferi nos dois membros mais de uma vez, eu vi que esse cara tem realmente uma hipertensão grau 3, eu já vou começar as minhas medidas para ele, tá? Eu posso até tentar ver, né, fazer outras possibilidades ali, né, de investigação, né? Mas eu já vou entrar com tratamento nesse paciente, porque ele está com um risco muito grande, o risco cardiovascular dele está muito grande, o nível de exposição do organismo dele a uma pressão arterial aumentada é muito grande, então isso não dá para brincar com esse paciente, né? Lógico que você não vai brincar com ninguém, mas você não vai brincar com esse paciente porque ele já está num grau um pouco mais sério, tá? Muito bem. Aí o que a gente vai pensar? Quando a gente pensa na avaliação clínica e complementar do paciente, porque isso faz parte do diagnóstico, né, da hipertensão arterial sistêmica, não é só aferir pressão, eu preciso ter uma anamnese bem feita, eu preciso ter um exame físico bem feito e eu preciso ter o manejo, né, do risco cardiovascular dele, do risco renal dele muito bem feito também, né? E aí o que eu vou pensar? Em termos de anamnese, como que essa anamnese vai ser feita? Olha, eu tenho um paciente que já recebeu o diagnóstico de hipertensão, por exemplo, e eu estou fazendo uma consulta de rotina com ele para fazer o controle do quadro. Bom, eu tenho que saber o tempo de diagnóstico dele, tá? Eu tenho que ver se ele faz tratamentos com antihipertensivos, qual medicamento que é, qual a dose, qual medicamento que é, qual a dose que ele está utilizando. Então, isso é de praxe, tá? Isso que eu estou falando é obrigatório de perguntar, né? Então, eu vou perguntar o tempo de diagnóstico, se ele está usando algum medicamento, qual medicamento que é, qual a dose que é, né? Se ele tem alguns antecedentes pessoais ali, né, de algum tipo de quadro que pode influenciar na hipertensão, investigar sintomas que podem indicar a lesão de órgão-alvo, principalmente, tá? Então, eu vou perguntar para ele, né, sobre o aparelho urinário, né? Eu vou perguntar algumas questões ali relacionadas a lesões de órgão-alvo, tá? Então eu tenho que saber, eu tenho que tentar entender se esse paciente está indicando para mim que o quadro dele está evoluindo para alguma lesão de órgão-alvo. E se eu perceber que está evoluindo, eu vou ter que fazer então um manejo ali da posologia, do medicamento que ele está utilizando, da forma do tratamento, né, que eu estou fazendo com ele. Eu tenho que tentar entender a linha do tempo, tá? Para quê? Para poder entender melhor o quadro clínico dele. Lembrando que o quadro clínico do paciente é o que vai me dizer se esse paciente tem a chance ali de ser um cara que tem uma hipertensão arterial sistêmica secundária ou se ele tem mais chance de ser da primária, porque a forma de tratar é diferente, né? Porque quando eu falo da hipertensão arterial sistêmica secundária, eu vou tentar manejar aquele efeito ali primário que gerou essa hipertensão. Então, o aldosteronismo, né? Eu vou ter então um quadro que eu preciso manejar antes de manejar a hipertensão, porque a hipertensão está sendo gerada por esse quadro, né? Então eu preciso gerar ali um tratamento para esse quadro inicial dele, né? Ou pelo menos o controle desse quadro, tá? Para que ele não tenha mais essa hipertensão ou que ela diminua bastante a ponto de eu conseguir controlar, né? Mas se for primário, não, aí já é um pouco diferente. Então, o meu tratamento e o prognóstico do paciente vai ser diferente por conta do quadro clínico dele. Então, preciso entender muito bem o quadro clínico dele na anamnese, tá? Vou investigar a história familiar dele para ver se ele tem pelo menos esse fator de risco, né? Porque lembrando, quando eu penso em fator de risco para hipertensão, e na verdade quando eu penso em fator de risco para qualquer coisa, tá? Fator de risco, ele tem que estar minimamente associado, né? Então eu tenho que ter minimamente 2 fatores de risco, mais de um fator de risco, tá? Para que eu consiga entender que esse fator de risco realmente faz alguma diferença nesse quadro, tá? E aí eu preciso ter então esses fatores de risco associados. Por quê? Porque o fator de risco associado, ele tá me dizendo o seguinte, olha, esse paciente aqui, eu posso levar a sério esses fatores de risco dele a ponto de falar assim, olha, esse cara tem hipertensão, né? Só pela anamnese, tá? Então, isso é um ponto muito importante, tá?
Então, além disso, né? Então, quando eu penso em investigar a história familiar, eu vou identificar os fatores de risco desse paciente, tá? Então, fatores de risco cardiovascular, fator de risco renal, se ele tem alguma comorbidade, se ele tem algum fator estressor, biopsicossocial, cultural, né? Que pode tá afetando, e lembrando que eles podem ser e eles devem ser, para um diagnóstico mais corretinho, eles devem ser coexistentes, tá? Então tem que ter mais de um, pelo menos, fator de risco acontecendo nesse paciente para eu poder levar isso mais a sério, tá? Então é para levar em questão, né? Levar em consideração. Identificar o uso de outros medicamentos não antihipertensivos, porque existem alguns medicamentos que não são antihipertensivos, mas que podem afetar a pressão arterial do paciente, tá? Então, por exemplo, um exemplo clássico disso, um paciente em uso crônico ali de diclofenaco de sódio, né? Que é um medicamento anti-inflamatório, né? E esse medicamento anti-inflamatório, ele tem uma tendência a aumentar a pressão arterial da pessoa, né? Isso é um ponto aí que a gente pode levar em consideração, e que a gente tem que perguntar se esse paciente está usando outros medicamentos, porque se eu estou tentando investigar a causa da hipertensão dele, se eu estou tentando investigar a etiologia dessa hipertensão arterial, eu preciso entender, né, tudo relacionado a esse paciente. E isso é um ponto muito importante, se ele está tomando algum medicamento ou não, tá? E qual medicamento que é, qual a posologia, né? E além disso, tentar, né, investigar a história clínica dele para tentar realmente entender se ele tem uma hipertensão secundária ou não, né? Porque isso é um diagnóstico diferencial muito importante. Beleza, fiz essa anamnese, né? Tive esses pontos importantes aí na anamnese, e aí eu vou fazer o exame físico do paciente. Primeira coisa que eu vou fazer nesse paciente, antropometria. Por quê? Se eu souber, né, o peso, a circunferência abdominal dessa pessoa, né, fazer as pregas, né, entender se esse paciente realmente tem, por exemplo, um nível de adiposidade aumentado, se ele está no sobrepeso, se ele está na obesidade, se ele estiver na obesidade, qual o grau que ele está da obesidade. Por quê? Porque isso é fator de risco, né? Então eu tenho que identificar esses fatores de risco também no exame físico, porque o exame físico vai me dizer se essa pessoa está ou não dentro de um fator de risco específico, como é o caso da obesidade, do sobrepeso, da obesidade abdominal, né? E aí eu vou colocar isso junto com a idade desse paciente, por exemplo, se ele estiver acima de 65 anos, né? Se ele tiver com uma pressão de pulso acima de 65 milímetros de mercúrio e for um idoso, né? Um idoso com uma maior adiposidade. Então, assim, são fatores que devem coexistir. No exame físico, eu vou tentar entender como que isso está funcionando para esse paciente. O primeiro ponto é a antropometria, tá? Além disso, a aferição repetida da PA, bacana, vou fazer com a técnica correta, obviamente, né? Então tem que fazer da forma mais correta possível, e vou fazer essa aferição frequente da PA, né? De forma comparativa entre os dois braços, com uma distância ali de dias ou semanas entre as consultas, para poder ver se eu estou falando de uma hipertensão sustentada, se é de jaleco branco, se é mascarada. Vou pensar em MRPA ou mapa se eu achar, né, que essa pessoa está com uma hipertensão de jaleco branco ou uma hipertensão mascarada, lembrando que isso tudo depende muito da disponibilidade desses métodos, tá? Não é todo lugar que vai ter a disponibilidade desses métodos, então a gente não pode descartar a aferição de PA na clínica, né? Justamente porque isso não está presente em todos os lugares, né? Isso não são métodos que a gente pode passar para todo mundo, tá? Não vai ser a realidade de todo mundo, mas caso você tenha essa possibilidade, bacana, vai lá e faz, né? Obtenção da frequência cardíaca do paciente, para ver como que está acontecendo, né? Se tem algum padrão diferente, algum padrão que vai te auxiliar no diagnóstico diferencial. Investigar os sinais de lesão de órgão-alvo, tá? E aí, para fazer isso, né, uma coisa importante, muito importante, né, são os exames complementares, tá? Porque investigação de lesão de órgão-alvo, no exame físico, bacana, você vai conseguir ter uma noção. Na anamnese também, você vai conseguir ter uma noção, até mesmo pela graduação ali da hipertensão do paciente, bacana. Você vai pensar que pode ter, mas para você ter um certo grau de certeza, ou minimamente ali uma chance maior de acertar nesse caso, o que você vai fazer? Exame complementar, tá? Então você vai dosar potássio sérico desse paciente, tem que dosar ácido úrico, tem que dosar creatinina, tá? Tem que dosar perfil lipídico, tem que dosar glicemia, tem que fazer uma urinálise, tá? E também um ECG. Por que o ECG? Para você ver se tem ali algum tipo de hipertrofia, principalmente hipertrofia ventricular esquerda, tá? Então você vai fazer o ECG para isso também, até porque quando você tem um quadro de hipertensão arterial que dura por muito tempo, a chance de você ter uma hipertrofia ventricular esquerda é grande, tá? Então você tem que fazer esse manejo de risco também, tá? Então são esses exames complementares que você vai fazer: potássio, creatinina,
ácido úrico, glicemia, né? Perfil lipídico, vai fazer urinálise, vai fazer ECG. Pelo menos isso, tá? Para você investigar se essa pessoa tem chance ali de ter alguma lesão de órgão-alvo, tá? Além disso, você vai buscar sinais da etiologia secundária, né? Você vai o tempo todo tentar entender se esse paciente tem uma etiologia secundária ou se ele é o mais comum, né? Que é a etiologia primária, tá? Isso basicamente por quê? Porque quando você vai falar de um diagnóstico de uma etiologia secundária, é mais difícil de você encontrar isso, né? A epidemiologia disso é menos comum. Então, você tem que fazer uma investigação completa nesse sentido para você não deixar passar uma etiologia secundária, porque senão o seu tratamento que você vai fazer pensando na etiologia primária não necessariamente vai funcionar para esse paciente. E aí você vai ter um paciente que vai recorrentemente voltar ao consultório, tentar fazer um diagnóstico mais correto e tudo mais. Então, não faça o paciente perder tempo. Vê se ele tem uma etiologia secundária. Vai olhar na anamnese, vai olhar no exame físico. É simples assim, você vai fazer na anamnese, no exame físico, uma investigação completa. Se você fizer, a chance de você fazer um diagnóstico mais correto ela é maior. Não significa que é 100%, tá? Mas significa que ela é maior, tá? Então é um ponto importante de a gente levar em consideração, tá? No exame físico, além disso tudo que eu já falei, né? E ainda falei um pouco de exame laboratorial, que não é exame físico, mas faz parte ali da investigação para lesão de órgão-alvo. Vou fazer palpação e ausculta cardíaca, né? De praxe, exame físico cardiovascular. Palpação e ausculta das carótidas, palpação dos pulsos, né? E caracterização, né, desses pulsos, né? E o cálculo do índice tornozelo braquial, tá? Índice tornozelo braquial, eu vou pegar então a PA sistólica do braço e vou fazer uma razão dessa PA sistólica do braço com a PA sistólica do tornozelo, tá? Isso ipsilateral, tá? Então vou fazer do lado direito e vou fazer do lado esquerdo também. E aí eu olho esse índice tornozelo braquial. Para que eu olho esse índice tornozelo braquial? Né? Eu vou olhar esse índice tornozelo braquial para eu caracterizar, né, se esse paciente tem alguma chance de ter alguma doença vascular ateromatosa, por exemplo, tá? Então eu tenho uma forma de caracterizar numericamente e tentar classificar ali esse paciente dentro dessa possibilidade, né? E aí o que eu vou olhar nisso daí, né? Se eu tenho um índice tornozelo braquial acima de 0,9, tá normal, bonitinho, maravilhoso. Entre 0,71 e 0,9, aí eu já tenho um quadro leve, tá? de doença ateromatosa. Se eu tenho um paciente que está entre 0,41 e 0,7, aí já está no nível moderado. E se ele tiver entre 0 e 0,4, já é um nível grave, né? E aí eu estou fazendo essa quantificação, né? Eu estou quantizando esse aumento de risco, essa possibilidade aí de doença vascular ateromatosa, utilizando, né, essa comparação entre tornozelo e braço, né? E aí eu vou conseguir ter um exame mais completo fazendo isso, né? Beleza. Além disso, avaliação do risco cardiovascular, né? Quando eu penso na avaliação do risco cardiovascular, eu vou pensar então em medida de PA, tá? Porque a classificação do risco cardiovascular, a estratificação do risco cardiovascular vai depender disso, tá? Aferição da pressão arterial, presença de lesão de órgão-alvo ou não, tá? Porque quando a pessoa tem lesão de órgão-alvo, ela tem um risco maior, né, cardiovascular do que uma pessoa que não tem lesão de órgão-alvo, né? Então tem que fazer essa diferenciação. Presença de doença cardiovascular já, né? Então se a pessoa já tem uma doença cardiovascular, o risco cardiovascular dela é muito maior do que uma pessoa que não tem, né? Isso é meio óbvio, mas faz sentido, né? Tem que fazer sentido na cabeça isso, tá? E a presença de doença renal também, tá? Então também vai ser um forte preditor para aumento de risco cardiovascular, tá? E aí, assim, basicamente, né, quando eu olho para o risco cardiovascular e eu estou tentando estratificar esse risco cardiovascular, ou seja, entender se esse risco cardiovascular é realmente um risco alto ou se não é um risco alto para aquele paciente, né? Porque isso vai definir inclusive, né, o prognóstico dele, vai definir a minha propedêutica, né, vai definir tudo, basicamente tudo. Então eu tenho que analisar o risco cardiovascular. Uma das coisas mais importantes para avaliar o risco cardiovascular do paciente é pensar nos fatores de risco que ele tem. E lembrando que os fatores de risco, eles têm que coexistir, né, minimamente coexistir no mesmo paciente para eu pensar neles como um fator que vai ser um preditor ali de um risco cardiovascular aumentado. Então, por exemplo, paciente que é tabagista tem um fator de risco aumentado para doença cardiovascular, né? O paciente que sofreu ali de eclâmpsia, né, ou que teve uma pré-eclâmpsia também, né, tem um risco aumentado, né, para hipertensão arterial. Pessoa que tem histórico familiar positivo para hipertensão arterial sistêmica também, né? Pressão de pulso acima de 65 mm de mercúrio, principalmente se for idoso, é um fator de risco aumentado, tá? Então gerou um fator de risco para isso.
Alterações de glicemia ou de hemoglobina glicada, a pessoa também tem um aumento de risco cardiovascular, tá? Obesidade abdominal, né, que seria ali característica da síndrome metabólica, né? E aí você está pensando numa pessoa que tem um nível de gordura visceral aumentado, ele tem maior chance mesmo de ter uma doença cardiovascular, risco cardiovascular aumentado. Dislipidemia, sexo e idade, né? Geralmente os homens têm mais risco cardiovascular do que as mulheres e a idade também, né? Os idosos têm mais chance de ter algum problema cardiovascular. Lembrando que em algum momento ali da vida idosa, a mulher, né, ela tende a ter um risco aumentado de doença cardiovascular em comparação com o homem, tá? Antes disso, o homem tem maior risco, mas depois de 80 anos, 85 anos, a mulher já tem uma chance maior de ter uma doença cardiovascular em comparação com o homem, tá? Então, esse também é um ponto aí interessante de a gente levar em consideração. Quando a gente pensa no risco renal, tá? Porque também deve ser avaliado o risco renal, eu vou pensar no ritmo de filtração glomerular, tá? E aí eu vou caracterizar esse paciente entre o grau, né, o estágio 1 e o estágio 5, né? E aí eu vou pensar nesse paciente em termos de filtração glomerular, tá? E aí eu vou fazer o cálculo da filtração glomerular dele, da taxa de filtração glomerular, do ritmo de filtração glomerular e vou estadiar esse paciente também da mesma forma, tá? Isso também vai fazer parte, né, do meu diagnóstico, isso também vai fazer parte aí do manejo da hipertensão arterial sistêmica, porque a gente sabe que o aumento pressórico sustentado, ele é um preditor muito grande de risco renal, tá? Então, o paciente com hipertensão arterial sistêmica, ele tem muito mais chance de desenvolver uma lesão renal, né? Então, a gente tem que fazer esse manejo, fazer esse controle, tá certo? Pessoal, era sobre isso, né, que eu queria falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado aí o assunto que eu trouxe nesse vídeo hoje. E a gente se vê nos próximos vídeos. Se inscreva no canal, deixa o like aí se esse vídeo te ajudou. E até a próxima. Valeu!